Abra comigo sua Bíblia mais uma vez, por favor, na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 4. O tema da palavra dessa noite é: a sua fé está depositada na palavra de quem? Eu vou repetir. A sua fé está depositada na palavra de quem? Hebreus capítulo 4, verso 1 diz assim: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Quando eu tinha 14 anos, isso lá num retiro de carnaval, em 1996, eu estava no retiro de carnaval, no momento de adoração, quando eu ouvi, uma das poucas vezes que isso aconteceu comigo, mas essa foi a primeira vez em que eu ouvi audivelmente a voz do Senhor me dizendo: eu quero que você ensine a minha palavra para o meu povo. Deus ali estava dizendo qual é o propósito da minha vida, que eu deveria ensinar a palavra dele para o povo dele. E eu lembro que eu fui até o pastor que estava dirigindo aquele retiro e disse o que Deus havia falado comigo. E ele disse assim para mim: filho, se Deus falou isso com você, você só tem um caminho a traçar: devore a Bíblia, coma a Bíblia. Meses depois, naquele mesmo ano, eu estava numa reunião de oração, quando a dirigente daquela reunião olhou para mim e disse: jovem, Deus me mostra você pregando a palavra. Eu vejo que o propósito de Deus para a sua vida é que você pregue a palavra dele. Naquele mesmo lugar tinha uma outra senhora que conhecia a minha família, conhecia as nossas não condições, conhecia as nossas limitações, e ela disse ousadamente para a dirigente daquela reunião de oração, daquele ciclo de oração, ela disse assim: é impossível esse rapaz ser um pregador do evangelho. É impossível esse adolescente ser um pregador do evangelho. E a partir daquele momento eu tinha uma escolha a fazer: confiar no Senhor e no que Ele tinha falado comigo, ou acreditar na impossibilidade de eu pregar o evangelho. O fato é, meus irmãos, que há mais de 25 anos eu devoro a Bíblia, e há mais de 20 anos eu prego o evangelho. O texto que nós lemos, na parte B do verso 2, diz assim: mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Esse texto diz que não importa quão poderosa é a palavra de quem fala, se você não der ouvidos, se você não tiver fé, essa palavra não vai te trazer proveito nenhum. Não importa quem está dizendo a palavra, se você não tiver fé, se você não crer, se você não confiar naquela palavra, aquela palavra não lhe trará proveito nenhum. Inclusive, se o autor da palavra for Deus, inclusive se a palavra for de Deus. Embora a Bíblia afirme em Mateus 24:35,
passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Ainda em Josué capítulo 21, verso 45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Ainda em Jeremias capítulo 1, verso 12, o Senhor me disse: você viu bem, Jeremias, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra de Deus é imutável, céus e terra podem passar, mas a palavra dele não vai passar. Deus, quando libera uma palavra, esta palavra não volta vazia. Deus, quando libera uma palavra, ele não se arrepende. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Não há limitação para a palavra de Deus. Não há limitação para a palavra de Deus, porque não há limitação para Deus. Josué capítulo 21, verso 45 diz que toda boa palavra que Deus havia proferido para a casa de Israel, todas se cumpriram, nenhuma caiu por terra. E assim vai acontecer contigo também. Nenhuma palavra do que Deus proferiu sobre a tua vida, sobre a tua casa, vai cair por terra. Todas vão se cumprir, porque Ele está vigiando para que a sua palavra se cumpra. Deus libera palavras, Deus fala, mas se você não tiver fé na palavra de Deus, não importa o quão poderosa ela seja, essa palavra poderosa não vai te adiantar nada. Se você não confiar na palavra de Deus, esta palavra que criou o mundo, que criou tudo aquilo que existe, não vai te adiantar de nada. E eu vou te contar um segredo: a sua vida será governada pelas palavras que você acredita. O governo da sua vida é dado pelas palavras que você acredita. Se você acredita, se você confia nas palavras de Deus, o governo da sua vida está nas mãos de Deus. Mas se você confia na palavra do homem, o governo da sua vida está nas mãos do homem. Se você confia numa palavra de bênção de Deus, a sua vida é governada pela bênção de Deus. Mas se você acredita numa palavra de maldição, numa palavra de impossibilidade, numa palavra de incapacidade do homem, a sua vida será governada por isso. A sua vida será governada pela impossibilidade, pela incapacidade. Então nessa noite você tem uma escolha a fazer: confiar na palavra do homem ou confiar na palavra de Deus. Eu tinha uma escolha a fazer com 14 anos: crer na palavra de Deus e cumprir o propósito dele para a minha vida, ou crer na palavra do homem e lamentar para o resto da minha vida o que Deus poderia fazer em mim, por mim e através de mim, e nunca faria, porque eu não confiaria na palavra dele. Nessa noite Deus está te dando uma escolha: em quem você vai confiar, na palavra de quem você vai confiar. Se você confiar, se você ousar confiar na palavra de Deus, você vai cumprir o propósito dele para a sua vida.
Mas se você confiar na palavra do homem, você vai apenas ficar se lamentando, sentado num banco, chorando, lamentando aquilo que Deus poderia fazer através de você, o que Deus poderia fazer em você e nunca fez, porque você não permitiu que Deus o fizesse, porque você não teve fé no que Ele havia te dito. Eu preciso definir com você nessa noite o que é fé. É fundamental que você entenda, que você compreenda o que é fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, nos dá a definição de fé. Olha, a fé é a certeza. Diga comigo, certeza. Certeza das coisas que se esperam, e a convicção, diga comigo, convicção, de fatos que não se veem. A fé não é algo incerto. A fé não é possibilidade. É possível, mas não é provável. A fé é certeza. Certeza de quê? Certeza daquilo que eu espero. E porque eu espero, eu confio. A fé é convicção de fatos que ainda eu não vi. Eu não vi, mas eu sei que a palavra de Deus vai se cumprir, porque eu tenho a convicção de que tudo aquilo que Ele falou vai acontecer na minha vida, vai acontecer ao meu respeito. Eu vou te dar 2 exemplos do que é fé. Conta-se que numa comunidade agrícola dos Estados Unidos, há muito tempo não chovia. E o povo combinou de orar naquela igreja, na igreja da comunidade, no domingo pela manhã. E o povo iria clamar por chuva. E antes do culto iniciar, da reunião de oração ter início, a igreja estava lotada. Mas quando de repente, antes ainda de iniciar, entra uma menina, e ela estava com uma capa de chuva, com botas de chuva, com seu guarda-chuva na mão, e o povo estava perguntando: por que você está usando uma capa de chuva, uma bota de chuva e um guarda-chuva? Ué, nós não estamos orando por chuva? Nós não estamos orando por chuva? A única que cria no que estava orando é aquela menina. Segundo exemplo, 2 adolescentes recebem uma palavra de Deus. Eles recebem a missão de Deus para a vida deles. Ambos recebem um chamado para serem médicos. Um está estudando no ensino médio, continua a viver a sua vida de forma normal, assim como ele faria antes. O segundo, por receber essa palavra, ele intensifica os seus estudos. Ele se esforça cada vez mais para entrar na universidade. Qual dos dois teve fé? Porque nós achamos que ter fé é receber uma palavra, é ouvir uma palavra e ficarmos inertes diante daquela palavra. Isso não é fé, isso é comodismo. Isso não é fé, isso é procrastinação. Isso não é fé, isso é falta de confiança na palavra. Mas ter fé na palavra é agir de acordo com a palavra que eu recebo. Eu mostro que tenho fé, eu demonstro que tenho fé quando eu ajo de acordo com aquilo que o Senhor fala comigo. Tiago 2,17 diz: assim também
A fé, se não tiver ação, essa fé é morta. Se eu digo que tenho fé, se eu digo que creio, se eu digo que confio, e não tenho ação, e não tenho um plano de ação, e não faço nada para ir ao encontro da palavra de Deus, eu não tenho fé. Nós precisamos entender isso, porque isso é fundamental. Porque eu não sei para você, mas para mim durante anos, espere nas promessas de Deus. Durante anos foi dito isso para mim, espere nas promessas de Deus. Então eu ia para minha rede, na beira da praia, tomava uma água de coco e ficava esperando pelas promessas. Não! A palavra de Deus é um aval, é um direcionamento que Deus te dá para você agir de acordo com o que Ele fala, para que você vá ao encontro das promessas dEle, para que você vá ao encontro da palavra dEle. Então nessa noite, Deus te chama a não ficar sentado, Deus te chama a agir, Deus te chama a planejar, Deus te chama a executar aquilo que Ele já colocou no seu coração, para que você viva a plenitude das promessas dEle na sua vida. Porque nós muitas vezes ficamos pensando, não, se não aconteceu ainda, é porque Deus não quis. Claro, Deus tem o seu tempo. Deus tem o tempo do preparo. Antes de chegar ao propósito, eu preciso passar pelo tempo do preparo. Mas se eu não estiver no preparo, eu nunca chego ao propósito. Se eu não me preparar, você está entendendo isso? Isso é importante demais. Se eu não me preparar, se eu não passar pelo preparo, se eu não passar pelos tempos difíceis do preparo, em que eu tenho que acordar cedo, em que eu tenho que dormir tarde, em que eu tenho que trabalhar, em que eu tenho que ter ideias, em que eu tenho que orar, jejuar, buscar, agir, se eu não passar por esse tempo, se eu não entender que este tempo ele é fundamental para chegar ao propósito, eu nunca vou chegar ao propósito. Nunca. Nunca. Um exemplo claro. Cidinho, o propósito dele é louvar a Deus. Está aqui na minha frente. Mas se ele não entrasse numa aula de violão, se ele não se dedicasse ao instrumento, se ele não se planejasse, se ele não fizesse nada, Cidinho estaria em qualquer lugar, menos ministrando louvor às quintas-feiras para o Senhor. Você entende isso? Você entende que você tem que passar pelo tempo do preparo? Você entende que você tem que agir para cumprir o propósito dele na tua vida? Volta comigo para Hebreus capítulo 4, verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Com eles. Eles quem? De quem o autor aos Hebreus está falando? Esses que também receberam a palavra de Deus, que também receberam a promessa de entrar no descanso, de entrar na terra prometida. Mas esta palavra, esta promessa de Deus não serviu a eles, porque esta palavra não foi misturada com fé. Esta palavra não foi recebida em fé, então esta palavra não serviu de nada para eles. Quem? Quem são eles? O povo de Israel no deserto. E qual foi o momento decisivo para que esse povo não herdasse as promessas?
Qual foi o momento decisivo para que esse povo não entrasse na terra prometida? Venha comigo, em Números, capítulo 13. E eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns textos. Números, capítulo 13. Verso 1. Acompanhe comigo. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Deus confirma as promessas. Deus diz a Moisés: envie 12 espias à terra de Canaã. Esta terra eu vou dar aos filhos de Israel. Deus está fazendo uma promessa. Na verdade, Deus está mais uma vez confirmando a promessa. Mais uma vez, Deus está falando, como Ele havia dito desde Abraão, passando por Isaac, Jacó, os patriarcas, a Moisés e ao povo de Israel: eu vou dar a terra que prometi aos seus pais. Moisés envia 12 espias. Veja, não são homens quaisquer, eles são chefes, são homens escolhidos de cada tribo, pessoas influentes, pessoas cuja palavra poderia influenciar o povo. E eles foram e passaram a espiar a terra. Percorreram cerca de 500 quilômetros. Foram do sul ao norte de Israel e voltaram ao acampamento de Israel no sul. E quando eles voltaram, eles dão um relatório. Veja comigo, por favor. Verso de número 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e lhes mostraram os frutos da terra. Ou seja, eles mostraram os frutos. O verso 24 diz que eles trouxeram um cacho de uvas. Era a época da colheita de uvas, era final de junho. O cacho de uvas era tão grande, você consegue imaginar isso? Era tão grande que precisavam de 2 homens para carregar um cacho de uvas. Você pega um cacho de uva com a sua mão, uma, quando é grande, com 2. Mas eles amarraram um cacho de uvas, numa vara, e eles carregaram cada um em um ombro, um cacho de uva. E eles trazem um relatório. Agora veja, verso de número 26 diz assim: fizeram um relato do que tinham visto. Você conhece o relato. Você sabe que eles vão dizer: a terra é boa. Realmente essa terra mana leite e mel. Mas nós não podemos herdar essa terra, porque nesta terra há gigantes. Então a palavra deles, o que eles dizem que eles viram, confronta o que Deus disse. E nós precisamos entender isso, que a palavra deles não era a palavra de qualquer homem. Eles eram chefes, eram líderes, eram pessoas influentes. E eu vou te falar uma coisa: não importa o que qualquer pessoa diga que viu ao teu respeito, o que importa é o que Deus diz ao teu respeito.
Não importa o que qualquer pessoa fala que viu. O que importa é o que Deus diz. Porque palavras que nos machucam, palavras que nos ferem, palavras que nos paralisam, palavras que nos afugentam, não vêm de pessoas que não têm importância para nós. Não vem. Vem das pessoas que nós amamos. Pessoas que têm influência. Pessoas que quando falam algo, nós acreditamos. Mas o que Deus está nos falando nessa noite é que ainda que uma pessoa que tem influência sobre a sua vida diga algo contrário ao que Deus diz, fique sempre com a palavra de Deus. Eu tenho uma filha de 6 anos. Eu me lembro quando ela tinha 2, 3. Ela ia se arrumar, ela se arrumava para ir para a igreja ou para outro lugar qualquer. E ela vinha correndo diante de mim, dava uma voltinha e dizia assim: papai, tô linda. Eu tinha que fazer assim, ó. Tá linda. Tá linda. Eu sei que a palavra que eu liberava é uma palavra de afirmação da identidade da minha filha. Mas nem sempre nós recebemos palavras de afirmação do que nós somos. Nem sempre nós recebemos palavras que condizem com a palavra de Deus. Deus está falando com você nessa noite. Entenda que você não pode exigir de quem não recebeu a revelação o mesmo nível de intimidade que você tem. Entenda que você não pode exigir de quem não recebeu a palavra o mesmo nível de compreensão que você tem. No capítulo 15 de Gênesis, Deus havia dito com Abrão: Abrão, saia da tua tenda, olhe para as estrelas dos céus, olhe, e assim será a sua descendência. Mas no capítulo 16, Sarai diz a Abrão: olha, Deus não nos dá filhos, tome a minha serva Agar e tenha filhos com ela. Não podemos exigir de Sarai o mesmo nível de revelação que Abrão tinha, porque não foi Sarai que recebeu a revelação, mas a resposta de Abrão foi de concordar com a palavra de quem não recebeu revelação. Quem recebe a revelação concorda com quem não recebe revelação. E é isso que Deus está nos falando nessa noite. Não concorde com quem não recebeu a revelação, a palavra que você recebeu. Abrão deveria dizer: não, Deus não prometeu que eu tivesse filho com Agar. Deus não disse que eu teria filhos com Agar. Vem cá, Sarai, deixa eu conversar contigo. Ontem à noite eu estava na minha tenda e Deus me chamou e Ele contaria a história. E é isso que Deus quer que nós façamos. Porque se nós concordarmos com a palavra do homem, nós nunca vamos cumprir o propósito de Deus. 2 Coríntios 5:7 diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé. Agora, é andar por fé e não ficar parado dizendo que tenho fé. É agir de acordo com a fé que eu digo que tenho e não ficar parado dizendo que tenho fé. Números, volte comigo, Números, capítulo 13. Eles dão um relatório, mas veja, verso 31. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo,
porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos olhos deles. Muitos que leem esse texto interpretam de forma errada. Acham que quando eles estão falando de gafanhotos, eles estão falando apenas de contrastes da altura. Não, eles são gigantes, nós somos pequenos, nós somos como gafanhotos. Não. Naquela época, o gafanhoto era comestível. Você se lembra de João Batista? Lembra do que ele comia? Mel silvestre e gafanhotos. Você sabe o que eles estão dizendo? Se nós formos lá, nós vamos ser devorados por eles. Nós vamos ser devorados. E mais, nós como gafanhotos, não vamos nem conseguir saciar a fome deles. Nós vamos ser devorados. E quando o povo ouve isso, o povo chora, murmura, blasfema. O povo quer voltar para o Egito. Mas havia um homem, na verdade dois. Havia dois homens no meio daquela multidão que confiavam nas promessas de Deus: Josué e Calebe. Verso 7 diz assim, do capítulo 14: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção deles se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Calebe está dizendo: não somos nós que somos gafanhotos, não somos nós que seremos devorados, não, eles são o nosso pão, nós que vamos devorá-los. O Senhor está conosco, a proteção dele se foi, nós vamos conquistar a terra, não tenham medo. Só que o povo, em vez de recobrar o ânimo, o povo, em vez de crer na palavra de Josué e Calebe, no verso 10 diz: apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Anote algo: as pessoas sempre vão tentar te apedrejar por você confiar nas promessas de Deus. Não pense que pelo fato de você receber uma palavra, pelo fato de você receber uma promessa, as pessoas que estarão do seu lado vão concordar, vão receber, vão te incentivar. Não. Você vai ser apedrejado por confiar nas promessas de Deus. Você, lembra do início? Você pregando, não. Você tendo uma empresa, não. Você tendo um casamento restaurado, não. Você tendo uma família abençoada, não. Você crescendo ministerialmente, não. Você prosperando, não. E é nessa hora que eu preciso decidir, que nós precisamos decidir com a palavra de quem nós vamos crer. É nessa hora que nós precisamos fazer uma escolha: ou eu creio no que Deus me disse, ou eu confio no que Deus me disse, ou eu me rendo à mediocridade, ou eu me rendo ao que me dizem, ou eu me rendo àqueles que não receberam a revelação. Quando o povo diz isso, Deus dá a sentença: eu vou matar todos.
E eu vou fazer, Moisés, de você um povo maior e mais forte do que eles. Só que Moisés intercede. Ele intercede e Deus perdoa. Mas Deus perdoa, mas Ele dá a sentença. Ele diz que nenhum daqueles que saíram do Egito, nenhum daqueles que viram os milagres de Deus no Egito, nenhum daqueles que tinham de 20 anos para cima, que foram contados no primeiro censo, em Números, no início do livro, nenhum deles verão a terra prometida, mas todos morreriam no deserto. E que para cada dia que os espias passaram fora, 40 dias, eles passariam 40 anos, 40 anos, peregrinando no deserto, até que toda aquela geração morresse, e os filhos deles herdassem a terra. Acompanhe, verso de número 25, veja a ordem que Deus dá. Olha, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. O que Deus está dizendo? Voltem por um caminho que vocês já passaram. Voltem para o Mar Vermelho. Retrocedam. Mudem de rumo. E isso acontece, meus irmãos, todas as vezes que nós não perseveramos em crer nas promessas. Porque quando nós cremos, quando nós perseveramos, nós jejuamos. Já viu alguém crendo na promessa? Já viu alguém inflamado pela promessa? Já viu alguém que recebeu a palavra de Deus e impactado por essa palavra? Essa pessoa jejua, ora, lê a palavra, adora, não falta um culto, está em todas as vigílias, reuniões de oração. Mas quando ela deixa de crer na promessa, mas quando ela deixa de crer na palavra, mas quando ela deixa de perseverar no que Deus falou, as forças se vão. Há retrocesso, há mudança de rumo. Talvez você esteja assim nessa noite. Talvez você não esteja mais crendo na palavra de Deus. Talvez você não esteja mais perseverando no que Deus te disse. Talvez você tenha concordado com o que alguém te falou de que é impossível. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Isaías nos diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele confiam. Deus está trabalhando ao teu favor. Deus está trabalhando ao seu favor. Então Deus está te falando nessa noite: volte a confiar nas promessas, volte a trabalhar por elas, volte a crer, volte a estar no propósito, volte a estar no caminho em direção à terra prometida, porque Deus não te chamou para voltar para o Egito, Deus não te chamou para voltar para o Mar Vermelho, Deus não te chamou para ficar 40 anos perambulando pelo deserto. Deus te chamou para herdar as promessas que Ele tem para você. Deus te chamou para isso. 40 anos. Você imagina isso? 40 anos o povo ficaria peregrinando no deserto até que toda aquela geração morresse. Interessante que, embora levasse 40 anos para que aquele povo herdasse a terra prometida, para que toda aquela geração que não creu em Deus morresse, houve alguns que foram julgados naquele mesmo dia,
Capítulo 14, verso 36, por favor. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra, e que voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra. Estes mesmos homens que falaram mal da terra, morreram de praga diante do Senhor. Aqueles 10 espias que fizeram o povo murmurar, que fizeram o povo retroceder, que falaram mal da terra, estes morreram naquele dia. Não foi preciso esperar 40 anos para que eles morressem. Esses morreram ali, em Cádiz, naquele dia. E o que Deus está nos falando nessa noite: elimine do seu meio os exemplos de incredulidade. Corte do seu meio aqueles que não acreditam em nada. Corte, elimine do seu meio aqueles que não creem no que Deus te falou. Elimine. Porque se você não fizer isso, eles vão te influenciar e você vai voltar para o Egito com eles. E você vai voltar à terra que você não deveria voltar com eles. Porque tudo que eles querem é voltar para o Egito. Voltar para o Egito. Quando o povo ouve a sentença, quando o povo ouve que Deus disse que eles ficariam 40 anos peregrinando no deserto, eles mais uma vez desobedecem ao Senhor. E eles dizem: não, vamos fazer o seguinte, vamos subir em direção à terra prometida. Deus mandou que eles voltassem, mas eles querem subir em direção à terra prometida. E ao subir em direção à terra prometida, nós vamos herdá-la. Nós vamos conquistá-la. E Moisés diz: não, não façam isso. Não façam isso. Deus não está no meio de vocês. Não façam isso, mas eles fazem. E quando eles fazem, eles são derrotados, destruídos, mortos. Porque eles foram rebeldes quando Deus disse que conquistariam a terra, e foram rebeldes quando Deus disse que não conquistariam. Eles foram incrédulos quando Deus disse que eles conquistariam, e eles foram independentes quando Deus disse que eles não conquistariam. Eu não posso ser nem incrédulo e nem independente. Eu sou incrédulo quando Deus diz sim e eu digo não. Eu sou incrédulo quando Deus diz vai e eu digo não. Mas eu sou independente quando Deus diz não e eu digo sim. Quando Deus diz pare e eu digo eu vou. Tanto um quanto o outro não herdam as promessas. Tanto um quanto o outro não herdam o que Deus tem. Deus muitas vezes diz para você sim, e muitas vezes você diz não, mas muitas vezes Deus diz não, e você diz sim. Muitas vezes Deus diz pare, fique quieto. Deus diz para calarmos, para nos aquietarmos, para não nos agitarmos, para não falarmos, para não conversarmos, para não abrirmos a nossa boca. Deus está falando. E tudo que nós fazemos é abrirmos a nossa boca, é falarmos com quem nós não devemos falar, é nos abrir para quem nós não deveríamos nos abrir, é agir quando nós deveríamos ficar quietos. Porque nós agimos fora da presença. E se a minha incredulidade me leva de volta ao Egito, a minha independência me leva à morte. Entretanto, havia naquele meio 2 pessoas, e eu termino com isso. 2 pessoas que criam em Deus, que criam na sua promessa. Venha comigo em Josué, capítulo 14.
verso 9. Josué 14, 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, é Calebe quem está falando. Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que você pôs os pés será sua, e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Enquanto uns estavam recebendo a sentença de que eles ficariam 40 anos no deserto e morreriam sem ver a promessa, Deus fez uma promessa a Calebe: você vai herdar a terra, você vai herdar, certamente a terra que você pôs o pé será sua. Verso 10, e agora, eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras, quando Israel ainda andava no deserto. Eis que agora eu estou com 85 anos. Talvez você diga, Edson, peraí, Calebe tinha 40 quando foi espiar a terra, 45 anos para herdar a promessa. Agora ele estava com 85, já estava de bengala, já estava com as doenças características da velhice, já não conseguia nem andar, não ia herdar as promessas, não ia herdar o propósito, não ia cumprir o propósito. Mas veja, verso 11, eu estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Calebe tinha 40 anos quando a promessa foi dada a ele. 45 anos se passaram, o tempo se passou, mas as forças de Calebe não diminuíram. Não importa o tempo que se passe, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, e quando elas se cumprirem, você vai desfrutar da plenitude do que Deus tem para você. – 85 anos lutando como um garoto de 40. Eu digo garoto porque eu tenho 40. Sabe quem faz isso? Deus. O tempo se passou, mas as forças de Calebe não diminuíram. Pode se passar o tempo que for na tua vida, o que Deus te prometeu, se você continuar crendo, se você continuar agindo, se você continuar perseverando, vai se cumprir. Vai se cumprir. Verso 12, eu termino com isso. Dê-me agora esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia, ele recorda de 45 anos atrás, naquele dia você ouviu, Josué, que lá estavam os anaquins, morando em grandes cidades e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu, como Ele mesmo disse. A questão e o segredo de Calebe, ele sabia, Josué, você ouviu o que o Senhor disse naquele dia. Neste monte que eu estou herdando, existem gigantes. Os gigantes ainda estão aqui. Ainda estão aqui. Mas se o Senhor for comigo, se o Senhor estiver comigo, eu poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu.
A questão não é o tamanho do inimigo. A questão é que Deus está com você. Não importa o tamanho do inimigo. Não importa o poder do inimigo. O que importa é que Deus está com você. E se Deus está com você, você pode fazer mais do que a sua capacidade natural lhe permite fazer. Se Deus está com você, você pode fazer proezas em nome dEle.